Nossa Senhora. Assim ele era primo de Jesus. Diziam que ele se parecia muito com o Mestre. São Judas era também irmão de São Tiago, chamado Menor, e de São Simão, ambos discípulos de Jesus. O nome Judas significa Deus seja louvado. Nas bodas de Caná, alguns estudiosos chegam a cogitar na possibilidade de São Simão ser o noivo do casamento de Caná da Galileia, onde Jesus operou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. São Judas teria presenciado o milagre e esta pode ter sido a causa de ele ter se tornado discípulo de Jesus. Lucas, também chamado Judas de Zelote, alguns estudiosos afirmam que Zelote significa zeloso. Outros afirmam que ele poderia ser membro do movimento revolucionário dos Zelotes, que lutavam contra a dominação romana em Israel. Como escritor, São Judas Tadeu é o autor da menor carta do Novo Testamento, a Carta de Judas. A Epístola de Judas foi escrita com muito amor e dedicação. Judas se preocupava com a pureza da crença na pessoa de Jesus Cristo e com a boa imagem dos cristãos perante a população. Talvez ele até quisesse escrever algo diferente, mas ao ouvir aos falsos relatos de alguns cristãos, decidiu escrever esta carta, chamando a atenção e alertando toda a igreja nascente para terem cuidado com os falsos profetas. Martírio do Santo, a história baseada nos escritos apócrifos da paixão de Simão e Judas, relata que, depois de anunciar o reino de Deus no Egito, Simão encontrou-se com Judas e eles foram evangelizar na Pérsia. Escritos do século VI descrevem o martírio de ambos. Simão e Judas foram martirizados na Pérsia, na cidade de Sufiã. Eles foram mortos por pregarem destemidamente a fé em Cristo. Por causa da pregação deles, grande foi o número de persas que se converteram ao cristianismo. Isso incomodou os poderosos da Pérsia. Por isso foram condenados à morte. Vários estudiosos das Escrituras acreditam que São Judas foi decapitado por carrasco que usava uma ferramenta, o machado afiado. Esta era a pena capital mais usada pelos persas na época. Muitos se converteram ao verem o testemunho destemido de São Judas diante da morte. O corpo de São Judas está sepultado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa Paulo III escreveu uma bula concedendo indulgência plenária para todos aqueles que rezarem em seu túmulo no dia 28 de outubro, dia de sua festa. Devoção a São Judas Tadeu. Acredita-se que as relíquias de São Judas Tadeu possam estar nas cidades de Reims e Toulouse, na França. Há séculos, São Judas é venerado pelos cristãos como um dos santos mais populares da Igreja. Ele é invocado como o santo das causas perdidas. Muitas vezes São Judas Tadeu é confundido com Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas. Por isso, o nome Judas caiu na desonra e passou a ter um significado de traidor, criminoso, assassino, desprezível ou diabólico. Santa Brígida diz que Jesus quis reparar esse mal. Ao aparecer a Brígida da Suécia, que vivia um momento difícil em sua vida, Jesus disse para ela pedir a intercessão de São Judas Tadeu, pois ele, Jesus, queria conceder graças às pessoas do mundo todo. Por isso hoje, a devoção de São Judas Tadeu é forte em todo o mundo. São tantas as graças alcançadas pela intercessão do santo que ele é conhecido como o advogado das causas perdidas ou difíceis de serem resolvidas. Nós temos o significado e o simbolismo que representa São Judas. O manto vermelho que ele usa, trazido pela Letícia. Ele nos fala que foi martirizado. Mártir é todo aquele que dá sua vida por causa de fé em Jesus Cristo. Assim aconteceu com São Judas no ano 70. Depois de pregar o Evangelho na Galileia, Samaria e outras cidades judaicas, ele foi anunciar Jesus Cristo na Síria, Armênia e Pérsia, onde se juntou ao apóstolo Simão. Na região da Mesopotâmia, ele foi preso por sacerdotes pagãos e obrigado a prestar culto a uma deusa. Como se recusou proclamando sua fé em Jesus Cristo, foi morto. Sua morte, porém, fez nascer um grande número de cristãos na região quando viram que ele preferiu morrer a negar Jesus. A lança e o machado de São Judas, trazido pelo Uriel. A lança e o machado de São Judas nos revelam o instrumento de seu martírio.
São Judas foi morto a machadadas pelos sacerdotes pagãos. Além de machado, esta arma também é uma lança. Para os mártires, o instrumento do martírio se torna um instrumento de glória celestial, como aconteceu com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A túnica verde de São Judas, trazida pelo Ude. A túnica verde de São Judas representa a vitória da vida sobre a morte. No simbolismo cristão, a cor verde representa a vida que vence a morte. Assim, a imagem de São Judas nos conta que, apesar de ter sido morto de maneira tão trágica, ele venceu a morte em Jesus Cristo e está na glória do céu. O livro na mão de São Judas, trazido pelo Leonardo. O livro na mão de São Judas representa a sua missão de apóstolo. Representa a carta que ele escreveu e que está contida no Novo Testamento, e representa também a pregação que ele fez por todos os lugares onde andou, levando a boa nova de Cristo. O medalhão de São Judas, trazido pelo João Bosco. Algumas imagens de São Judas o representam, portanto, um medalhão com a face de Jesus Cristo no peito. Este medalhão representa a fé inabalável de São Judas Tadeu, teve em seu primo, mestre e senhor, a ponto de morrer por ele. São Judas Tadeu ficou um pouco esquecido entre os cristãos por causa de seu nome, parecido com a do traidor de Jesus, Judas Iscariotes. Mas numa aparição a Santa Brígida, o próprio Jesus pediu para que ela divulgasse a devoção a São Judas, dizendo: invocai com grande confiança ao meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos por seu intermédio a mim recorrerem. Por isso, os cristãos passaram a recorrer ao santo. Ele é considerado o advogado das causas perdidas, desesperadas ou muito difíceis de se resolver por causa dessas palavras de Jesus e por causa de seu testemunho de vida e de martírio. Agora, apreciaremos uma pequena encenação sobre as pregações de São Judas Tadeu. Vamos assistir com atenção. Depois da ascensão de Jesus e quando os apóstolos receberam o Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, iniciou pela Galileia a pregação da sua fé no meio dos maiores sofrimentos e perseguições. Depois ele viajou para Samaria e outras populações judaicas divulgaram o Evangelho. São Judas Tadeu, o que o nosso Mestre Jesus disse para um jovem rico? Ele disse: um jovem se aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, o que tenho que fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que me fazes perguntas acerca do que é bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. E ele perguntou: quais mandamentos? Jesus respondeu: não mates ninguém, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho contra ninguém, respeita o teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem disse: esses mandamentos eu tenho cumprido todos. Que me falta ainda? Jesus acrescentou: se queres ser pervertido, vai vender tudo o que tens e dá dinheiro aos pobres. Ficarás assim com tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas o jovem, ao ouvir isto, foi-se embora triste, porque era muito rico. São Judas Tadeu, o que nosso Mestre Jesus disse sobre as bem-aventuranças? Ele disse e nos ensinou: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa
os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lá está ele! Prendam! Assim, São Judas Tadeu morreu decapitado, mas não teve medo de sair e pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir a equipe da catequese.